Nessa aula a gente vai falar sobre os linfomas. Antes disso, eu queria fazer uma breve revisão da fisiologia do sistema linfohematopoético, né? Geralmente eu gosto de desenhar no quadro, então como não dá, eu fiz um desenho e filmei. Não reparem na letra, tá? Vamos ver. Vou tentar desenhar aqui nessa folha um pouco, bem basicamente, bem resumidamente, a fisiologia do sistema hematopoético. Então tudo começa onde? Lá no osso. No osso tem a medula óssea, onde tem as células que vão dar origem às células sanguíneas. Tá? Então vamos ter células que vão dar origem tanto a linfócitos B quanto linfócitos T. Né? Então, no caso dos linfócitos T, são, são produzidos pré-linfócitos T, células que ainda não são maduras. Elas saem daqui da medula óssea e vão para onde? Vão lá para o timo. Então, timo, tá? Vão lá para o timo, aonde vão terminar a maturação e virar linfócitos T, né? Ou CD4 ou CD8. Além disso, no timo vamos ter raras, tá? Muito raras, células B, linfócitos B, tá? Muito raro. Então, a célula T vai terminar a maturação lá no timo, tá? Já o linfócito B, a maturação é completada na medula óssea. Então, teremos então o linfócito B virgem, ou também chamado de naive, naive ou virgem, porque ainda não teve contato com antígeno. Os linfócitos B vão migrar para os órgãos linfóides, principalmente para os linfonodos. Tá? O linfonodo tem esse aspecto tipo de um feijão, né? Temos aqui o vaso aferente. Os linfócitos B virgem vão migrar então para o linfonodo e vão se localizar principalmente nessa região mais externa, chamada de cortical, tá? Cortical. Vamos ter muitas células B aglomeradas, formando essas estruturas arredondadas, chamadas de folículos linfóides. Então, região cortical, cheia de folículos linfóides, constituídas por linfócitos B. Tá? A região que fica um pouco mais para dentro, chamada de região paracortical, essa região aqui, região paracortical, é formada principalmente por linfócitos T. E já a região medular por plasmócitos. Tá? Então vamos ver o que acontece. Os linfócitos T estão lá na região cortical, a linfa vem pelo vaso aferente, traz antígenos, né, e apresenta antígenos para as células B. Essa linfa vem e inunda o linfonodo, né, e vai estimular algumas células B. O que acontece com essas células B estimuladas? Vamos ver aqui então. O folículo era assim, era uma bolinha cheia de linfócitos T, né, e é chamado aqui de folículo primário quando ainda não teve estímulo, não teve contato com o antígeno, tá? Folículo primário. Quando ocorre estímulo, né, tem essas células B, esses linfócitos B começam a se proliferar, tá? Então esse folículo cresce, tá? É chamado agora de folículo secundário, secundário, tá? Vamos ter células B se multiplicando. E essas células B se multiplicando, é interessante que uma parte delas fica maior, fica com um citoplasma, núcleo maior. Essas células são chamadas então de centroblastos. Então, centroblastos, tá? Esses centroblastos vão se multiplicar e dando origem às células menores, que ficam aqui mais em cima. Essas células menores, então, são chamadas de centrócitos. Tá? Então, o folículo secundário
forma essa estrutura aqui, formada tanto por centroblastos na porção mais interna e por centrócitos na porção mais externa, tá? É chamada de centro germinativo. Tá? Então aqui, centro germinativo. Tá? Então, centro germinativo, formado por centroblastos e centrócitos. Como foi uma célula daqui de dentro que proliferou, ela começou a proliferar, e ela vai empurrando os linfócitos B que eram virgens, vão sendo empurrados para a periferia. Tá? Então, forma-se uma periferia aqui, com linfócitos B virgens ainda. Forma-se um manto. Então, essa região aqui é conhecida como zona do manto. Tá? Em algumas situações, alguns locais, alguns linfonodos e no baço, não são todos, são alguns linfonodos só no baço, a gente vai ter uma outra camada aqui por fora, que é a chamada de zona marginal, rica em linfócitos B de memória, tá? Então aqui essa região mais externa é a zona marginal, rica em linfócitos B de memória. Os centrócitos, alguns vão ser selecionados, os que não forem selecionados vão sofrer apoptose. Eles podem ter dois destinos, ou virar plasmócitos, e daí os plasmócitos vão para a região medular, ou virar linfócitos B de memória, tá? Na zona marginal, tá? Então, essa estrutura aqui é bem importante para a gente entender os linfomas, tá? O centro germinativo, formado por centroblastos, que são linfócitos B estimulados, e centrócitos também, tá? Centro germinativo. Essa região em volta é formada por linfócitos B virgem, que é a zona do manto, e essa região mais externa é formada por linfócitos B de memória, tá? É a zona marginal. Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Então essa estrutura do linfonodo é bem importante. Vocês vão ver que os linfomas são bem complexos, né? É um tema bastante complexo. O que a gente vai ver hoje é um mínimo, né? É uma coisa bem resumida. Temos inúmeros tipos de linfomas, né? Mas vamos ver os principais só hoje. Então, como eu mostrei naquele meu esquema, esse daqui é um esquema de livro, né? Mostrando como que é o linfonodo. Então, mostrando aqui os centros germinativos, zona do manto, região paracortical, né, que rica em linfócitos T. Então, esse outro esquema mostra as mesmas coisas, os folículos aqui na região cortical, região paracortical, região medular, tá? Então, centro germinativo. Aqui a gente vê um folículo, tá? Então, um folículo é assim: centro germinativo, zona do manto em volta, e em alguns casos temos zona marginal também. Corte histológico mostrando um linfonodo com os folículos, tá? Os folículos linfóides, e eles têm centros germinativos. Olhem só. Centros germinativos são essa região central, aqui que parece mais clara, né? Se a gente for ver um centro germinativo mais de perto, a gente vai ver que ele tem uma parte, metade dele é um pouco mais escura, tá? E a metade dele é mais clara. Essa porção mais escura é formada principalmente por centroblastos, que são células maiores, que têm núcleos maiores, por isso que fica com esse aspecto mais escuro, parece que tem mais células. Enquanto os centrócitos são células com núcleos menores, por isso fica com um aspecto mais claro. Tá? São zonas com bastante apoptose, né? Então, por isso que tem esses macrófagos com esses detritos nucleares de células que entraram em apoptose. E aqui em volta é a zona do manto. Esses linfócitos pequenos aqui são linfócitos da zona do manto. Aqui é a imagem de um baço,
Tá? Então, mostrando centro germinativo, zona do manto, tá? E zona marginal aqui mais externamente. Além disso, é importante saber que existem marcadores, tá, das células B e T. E à medida que essas células vão se maturando, né, desde a célula tronco, células pré-B, até as células ficarem maduras, virarem plasmócitos, elas vão adquirindo e perdendo diversos marcadores, tanto nucleares quanto citoplasmáticos ou de membrana, que ficam localizados na membrana, no núcleo, então no citoplasma, e esses marcadores hoje em dia a gente consegue identificar. Tá? Então, os principais marcadores de células B, linfócitos B, aqui são dos imaturos, tá? Mas eles vão ganhando marcadores, mas os principais, assim, é que não precisa decorar, é claro, né? Vocês não vão usar, mas quando a gente fala em células B, o que vocês precisam decorar? CD20, tá? CD20, CD19, CD20, são os que a gente mais vai ouvir falar. Então, são marcadores mais altos, a partir do 19, 20, 21, 22, tá? São todos marcadores de células B. CD79A também é um marcador que a gente fala com frequência. Mas só lembrar, CD19, 20, 21, 22, CD79A, linfócitos B. Então, geralmente são aqueles marcadores com número mais alto. CDs, né, CD com números mais altos. Já os linfócitos T, a gente vai ver que o número deles, os CDs deles, os marcadores, têm números mais baixos. Né, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8. Então, no caso, CD4 e CD8, né? Então, os números são mais baixos, tá? CD2, CD3, CD4 e assim por diante. Então, linfócitos T, os números são baixos. Só lembrar disso daí já está o suficiente para vocês saberem, tá? CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, enquanto o linfócito B, CD19, 20, 21, 22, 79A, tá? Então, números maiores e aqui os números são menores. Esses CDs são marcadores que a gente consegue identificar na imunistoquímica, tá? Isso daí é importante para a gente conseguir identificar o tipo de linfoma, porque de acordo com a fase em que surge o linfoma, né, surgem diferentes tipos de linfoma com prognósticos diferentes. Então, os linfomas são neoplasias originadas do tecido linfóide, principalmente dos linfonodos. Né, eu digo principalmente por quê? Porque além dos linfonodos, a gente tem outros tecidos linfóides também, que não são linfonodos, mas são aglomerados linfóides, agregados linfóides localizados nas mucosas, nas amígdalas, no timo, no baço, nas mucosas, por exemplo, o trato gastrointestinal, trato respiratório, urinário, nas placas de Peyer, onde podem originar os linfomas tipo MALT, associado a mucosas. Então, os linfomas nascem do tecido linfóide, pode ser da medula, e do tecido linfóide ele vai passar, então, ele vai se espalhar e ir para a medula óssea e pode também ir para outros órgãos, tá? E os linfomas a gente classifica em dois tipos, basicamente, em linfomas não Hodgkins, que são a maioria, e linfomas de Hodgkin. A gente vai falar então dos principais hoje. Os linfomas não Hodgkin, eles possuem diversos padrões histológicos, tá, que reflete os tipos de linfócitos que dão origem a eles, né, e seus graus de diferenciação e maturação, como eu mostrei nas imagens anteriores. Antigamente, a diferenciação era basicamente na morfologia, na hematoxina e eosina. A gente olhava a forma do linfócito, né, a arquitetura do linfonodo, era basicamente isso. Mas hoje em dia, com a imunofenotipagem, ou seja, a imunistoquímica, a gente consegue reconhecer tipos específicos de linfomas de células B e T. E cada tipo específico tem um comportamento clínico diferente, uma resposta de tratamento, ao tratamento diferente. Tá? Então, por isso que hoje, diagnóstico de linfoma sempre é com imunistoquímica.
não apenas na hematoxina e eosina. É, essa daqui é uma classificação básica dos linfomas, mas se a gente quiser expandir, existem outros inúmeros nomes, tá, de linfomas. Temos muitos tipos de linfomas, mas esses aqui são basicamente os principais. Tá? Então temos muitos tipos. Os linfomas não Hodgkin, eles têm a incidência deles vem aumentando ultimamente, né? E qual que é a etiopatogenia? Provavelmente uma interação, como sempre, né, de fatores ambientais e fatores genéticos. Né? Então, é, sabe-se que é, quem é portador do HIV, quem tem a doença, SIDA, né, tem um risco de até 100 vezes maior de ter um linfoma não Hodgkin por causa da imunossupressão, né, principalmente os de alto grau, tá? Os mais agressivos, como o linfoma difuso de grandes células B, o linfoma de Burkitt, o linfoma primário do sistema nervoso central, o linfoma de cavidade serosa, que está associado ao vírus Epstein-Barr, tá? Assim como pacientes com transplantados de órgãos sólidos, né, por causa da imunossupressão, eles têm também um risco bastante elevado, 30 a 60 vezes maior, de desenvolver um linfoma, principalmente associado ao EBV. Outras infecções, né, como o vírus Epstein-Barr, ele infecta linfócitos e o epitélio da orofaringe, da nasofaringe. Né, ele é o mesmo vírus que causa a mononucleose infecciosa, hepatites e tem uma condição chamada leucoplaquia pilosa que dá na língua, também é causado pelo EBV. E quando ele causa linfoma, geralmente são esses tipos aqui, o linfoma de Burkitt, é, linfomas relacionados ao HIV, né, a SIDA, e os linfomas associados aos pacientes transplantados. O vírus HTLV-1, então a gente já estudou ano passado, né, sobre o vírus HTLV, é aquele vírus que foi descrito aqui no Brasil pela primeira vez aqui em Campo Grande. É um retrovírus que ele é mais comum em algumas regiões do Japão, na África, no Caribe, e no Brasil, principalmente lá em Salvador. Né? Então ele vai causar um tipo de linfoma bem grave, que é o linfoma ou leucemia de células T do adulto, que é considerado o pior de todos os linfomas. Tá? Lembrar que o HTLV-1 também é associado à paraparesia espástica-tropical e a dermatite infectiva, né, que a gente viu ano passado. O Helicobacter pylori, lá do estômago, é aquela bactéria que causa uma inflamação no estômago. A gente viu também, estudou sobre ela no ano passado. E ele pode estar associado a um linfoma do tipo MALT gástrico, né? O tipo de linfoma associado ao tecido linfóide associado a mucosas. Né? Então, ele está relacionado ao linfoma. E se você tratar, né, erradicar a bactéria com antibiótico terapia, você pode fazer o linfoma regredir. O vírus herpes 8, o HHV8, é aquele mesmo vírus que causa o sarcoma de Kaposi em pacientes por HIV, e ele está associado a linfoma de cavidades serosas, juntamente com o vírus Epstein-Barr. Doenças autoimunes também estão associadas a linfomas, principalmente pela proliferação excessiva dos linfócitos, tá? No caso, a síndrome de Sjögren, a gente falou ano passado também sobre ela, que a gente tem um infiltrado linfocitário que destrói as glândulas lacrimais salivares, né, causando conjuntivite seca, xerostomia, pode acometer também as glândulas da mucosa vaginal, da mucosa nasal, né, então, e pode também estar associado ao linfoma não Hodgkin B, tá? Na tireoidite de Hashimoto a mesma coisa. Na tireoidite de Hashimoto a gente vai ter um infiltrado linfocitário na tireoide que destrói as glândulas tireoidianas, tá? E pelo mesmo motivo na síndrome de Sjögren a gente vai ter também uma chance aumentada de se desenvolver um linfoma não Hodgkin do tipo MALT. Além disso, exposição a fatores ambientais, como inseticidas, herbicidas, radiação, solventes,
ou mesmo um tratamento para linfoma de Hodgkin pode aumentar o risco de se desenvolver um linfoma não Hodgkin. Os linfomas não Hodgkin eles podem ser classificados também de acordo com o comportamento. Temos os indolentes, os agressivos e os altamente agressivos. Os indolentes, eles são aqueles mais lentos, que se desenvolvem mais lentamente, principalmente em idosos. Tem um curso arrastado e, apesar dele demorar para matar a pessoa, ele tem uma resposta terapêutica ruim, porque ele tem um baixo índice proliferativo. Tá? Então, em muitos casos, a conduta não vai ser muito agressiva, né? Porque ele é um linfoma que demora anos para matar o paciente. E exemplos são o linfoma linfocítico, o linfoma folicular, linfoma tipo Malte. Os linfomas agressivos, eles vão ocorrer principalmente em adultos, tem um comportamento agressivo, eles vão necessitar de um tratamento, tá? Senão o paciente vai morrer, tá? E respondem melhor à quimioterapia. Se você não tratar eles vão levar à morte em questão de meses. E os principais exemplos são o linfoma difuso de grandes células B, o linfoma de células do manto, o linfoma de células T periféricas. E os linfomas altamente agressivos são aqueles que, se você não tratar, pode matar o paciente em questão de semanas, em um curto período de tempo. Acomete principalmente crianças, tem uma evolução rápida e ele responde bem à quimioterapia. Os principais exemplos são o linfoma linfoblástico T, B ou T, e o linfoma de Burkitt. Quanto à clínica, geralmente os pacientes com linfoma apresentam uma linfadenomegalia periférica não dolorosa, vai lá e sente que tem um linfonodo, geralmente. Nos linfomas indolentes, muitas vezes o paciente nem percebe, e pode às vezes até crescer e depois regredir espontaneamente. E nos linfomas mais agressivos, aí sim o paciente percebe, porque o crescimento é rápido. As recomendações de biópsia são essas aqui. Se o tamanho do linfonodo for maior que 2 centímetros, localização supraclavicular ou escalena, crescimento progressivo, consistência endurecida e aderida aos planos profundos. Então, e é importante que seja todo o linfonodo, tá? Então, o patologista, ele gosta de avaliar o linfonodo por inteiro. Por quê? Para a gente conseguir dar um diagnóstico preciso de linfoma, não basta ver células isoladas. A gente tem que ver a arquitetura de todo o linfonodo. A gente tem que ver se tem fibrose, se tem folículos expandidos, tá? A gente tem que ver como que está a estrutura como um todo. Tá? Então, por isso que é importante a gente avaliar todo o linfonodo. Além disso, pesquisar causas infecciosas também, afastar outras causas que podem levar a linfonodomegalias, como mononucleose, toxoplasmose, micobactérias, outras viroses. Sintomas B, vocês vão ouvir falar bastante, que são sintomas frequentes em pacientes com linfoma. No caso dos linfomas não Hodgkin, eles vão ser observados em 40% dos casos. Esses pacientes vão ter febre maior que 38 graus, sudorese noturna e uma perda ponderal maior que 10% nos últimos 6 meses. E também, dependendo da localização, podemos ter sintomas específicos. Se tiver um linfonodo lá crescendo no mediastino, pode haver tosse seca, um desconforto torácico. Se for no abdômen, pode ser possível palpar uma massa, pode ter um desconforto abdominal e podemos ter também acometimento extranodal, tá? Principalmente nos linfomas não Hodgkin e nos mais agressivos, principalmente no trato gastrointestinal e medula óssea, mas outros órgãos também podem ser afetados, pele, fígado, pulmão, nasofaringe, órbita, sistema nervoso central, tá? Outros órgãos também, testículos, rins. Os principais tipos de linfomas não Hodgkin.
Então, os linfomas B, eles vão constituir 85% de todos os linfomas não Hodgkin. Então, aqui no Ocidente, né, a maior parte dos linfomas não Hodgkin são em células B. Se você for ver em alguns outros países, principalmente na Ásia, no Japão, os linfomas T podem ser mais frequentes. Por quê? Porque principalmente pela infecção pelo vírus HTLV. Tá? Mas aqui no Ocidente, os linfomas não Hodgkin B vão ser muito mais frequentes. Teremos diversos tipos de linfomas B não Hodgkin, e esses diversos subtipos refletem estágios diferentes de maturação dos linfócitos. Então eu mostrei para vocês que temos todos aquelas fases de maturação do linfócito, né? E dependendo da fase em que surgir o linfoma, será um linfoma com características diferentes. Então aqui, ó, desde a medula óssea até o linfonodo, né, do timo. Então, dependendo do estágio aqui, da fase de maturação em que ocorrer, em que surgir o linfoma, será um linfoma diferente. Tá? Então, começando então com o linfoma folicular. O linfoma folicular é o segundo tipo mais comum, ele só vai perder para o linfoma difuso de grandes células B. Tá? Ele é derivado de células B dos centros germinativos, que já tiveram contato com o antígeno e estão em transformação para centroblastos e centrócitos. Então, vocês lembram lá do centro germinativo, né, que eu mostrei para vocês, que tem os centroblastos e centrócitos. Então, o linfoma folicular vai se originar dessas células que formam o centro germinativo. Acomete indivíduos ao redor dos 60 anos, e se manifesta clinicamente como uma linfonodomegalia, geralmente cervical, supraclavicular, axilar ou inguinal. E a medula óssea vai estar envolvida em cerca de 60 a 70% dos casos. O que a gente vai ver na histologia é basicamente, como o próprio nome diz, folicular. A gente vai ver folículos proliferados, aumentados. Né? Normalmente os folículos eles têm um tamanho relativamente uniforme, em um formato uniforme, né? E eles são espaçados entre si. Então aqui, olha só, vocês vejam esses folículos bem grandes, né? Muito grandes, diferentes formas e tamanhos, bem próximos um dos outros, né? Então você já vê e já fica preocupado com o linfoma folicular. E aí você vai conseguir confirmar com a imunistoquímica. Né? Então, deixa eu só mostrar aqui. É, esses, esses linfomas vão ser positivos para CD19, CD20, CD79A e CD10-BCL2. Tá? Então vocês lembram dos marcadores de células B. CD19, 20, 79A são marcadores de células B. Tá? O BCL2 é uma proteína antiapoptótica, que é expressa pelo linfoma folicular, e é um marcador também que ajuda a gente a diferenciar. O BCL2, como é antiapoptótica, ele favorece a proliferação da neoplasia. Então, aqui mostrando um linfonodo com linfoma folicular, vocês vejam os folículos proliferados, né? Proliferados, grandes, bem próximos uns aos outros. E essa outra imagem mostrando o marcador imunistoquímico, que é o BCL2. E ele é positivo naquelas células do folículo proliferado. Elas ficam dessa cor marrom aqui. Tá? Então, positivo no linfoma folicular, nos folículos neoplásicos. E num linfonodo normal, um linfonodo reativo, um linfonodo que cresceu por alguma infecção, que não é neoplásico, os centros germinativos são negativos para o BCL2. Então, o BCL2 ajuda a gente a diferenciar uma neoplasia, no caso, um linfoma folicular, de um processo reativo, um processo infeccioso, né, que vai ser negativo para o BCL2, enquanto no linfoma é positivo. No linfoma folicular, a gente também consegue observar dois tipos de células. Algumas células são menores, tá? E outras células são maiores. As células maiores são os centroblastos. Quanto mais centroblastos, maior o grau do linfoma folicular. Pior vai ser o prognóstico.
Linfoma linfocítico. Linfoma linfocítico é a forma linfomatosa da leucemia linfocítica crônica, que vocês vão estudar lá na hematologia. Trata-se praticamente da mesma doença, só que com outra forma de apresentação, nesse caso, no linfonodo. Né? Então, esse linfoma é derivado de uma proliferação de linfócitos B maduro virgens, tá? E a maioria ocorre em idosos, a maioria dos pacientes são assintomáticos, se apresentam como uma linfadenopatia generalizada e pode haver a transformação para um linfoma de alto grau, ou seja, transformação para um linfoma difuso de grandes células B, tá? Então, esse linfoma linfocítico é um linfoma mais indolente, né? E nesse caso ele pode se transformar para um linfoma de alto grau, que é chamada de síndrome de Richter. E histologicamente a gente vai ver uma infiltração difusa do linfonodo e homogênea por linfócitos pequenos, né? Linfócitos bem pequenininhos, bem uniformes, parecidos uns com os outros, tá? Parecem até normais esses linfócitos, né? Mas acabam proliferando e destruindo a arquitetura normal do linfonodo. Então, por isso que é importante a gente observar toda a arquitetura do linfonodo, porque observando só uma imagem como essa, é até difícil a gente diferenciar se é um linfonodo normal ou se é um linfoma linfocítico. E essas células proliferadas vão ser positivas para CD19, 20, CD5, CD23, tá? Então, lembrar CD19, CD20, marcador de células B. Tá? CD5, apesar de ser um número baixo, a gente não, não considera, é uma característica desse linfoma linfocítico. Tá? Linfoma linfoplasmocítico, ele é derivado dos linfócitos B estimulados a se tornarem plasmócitos. Né? Vocês lembram lá dos linfócitos B, os centrócitos que vão virar plasmócitos. Então é derivado desses linfócitos. O paciente se apresenta com uma linfadenopatia generalizada, tem uma evolução insidiosa, e os linfócitos, eles lembram plasmócitos, tá? Vários plasmócitos aqui, linfócitos que estão se transformando em plasmócitos. Os plasmócitos são aquelas células com o núcleo rechaçado da periferia, né, e o citoplasma do outro lado. Citoplasma de um lado e o núcleo rechaçado do outro lado. Então, olhem só, células que. Vários plasmócitos mesmo, né? Neoplásicos. Tá? E essas células são positivas para CD5, CD10, CD23, ciclina D1. Não precisem decorar os marcadores imunistoquímicos, tá? Só lembrar quando a gente for falar em linfócitos B, CD19, 20, principalmente CD20, tá? Se for para decorar um, decore em CD20. E linfócitos T são os números mais baixos, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8. Linfoma da zona marginal. O linfoma da zona marginal nodal, tá? Ou seja, do linfonodo, ele é raro. Como eu falei para vocês, são poucos os linfonodos que exibem uma zona marginal. Tá? Então, eles vão surgir de linfócitos B, de memória, da zona marginal de linfonodos que tem a zona marginal. Surge ao redor dos 55 anos, se apresenta como uma linfadenopatia generalizada, é uma neoplasia também indolente, né? E o que a gente vai ver são folículos linfóides com a zona do manto e a zona marginal bem expandidas, proeminentes, tá? Então a gente vai ver aqui um folículo linfóide, um centro germinativo aqui, e ao redor temos uma proliferação da zona marginal, principalmente da zona marginal, tá? Bem abundante, que a gente praticamente perde os limites dessa proliferação, né? E aí o que vai ajudar é a imunistoquímica, esses linfócitos vão ser positivos para CD19, CD20, IgM e IgG. E esses marcadores vão ajudar a gente a enxergar melhor a proliferação. O linfoma da zona marginal esplênica, agora a gente está falando do baço, esse linfoma é derivado de linfócitos B de memória da zona marginal
da polpa branca do baço, tá? Então vamos ter uma expansão da zona do manto e da zona marginal por pequenos linfócitos. Acomete mais pacientes idosos, ele se apresenta com uma esplenomegalia, na ausência de linfadenopatia, pode ter um desconforto abdominal, né, se ficar muito grande. Então a gente vai ter aqui um baço, tá? E aqui a proliferação da zona, tanto da zona do manto quanto da zona marginal, vão ficar bem expandidas. Normalmente essa zona branca, né, são pequenas, mas no caso do linfoma a gente vai ter uma expansão dessa zona marginal, principalmente. E vamos ter positividade para CD20 e é negativo, os linfócitos vão ser negativos para CD5, CD23, CD10, ciclina D1. Eu repito novamente que isso aqui é importante para quem for virar patologista, tá? Mas mesmo nós patologistas a gente vê na tabela o que é positivo e o que é negativo para cada linfoma, porque não tem necessidade de decorar, mas decorar só CD20, linfócito B, tá? E CD2, 3, 4, 5, 7, linfócitos T. O linfoma malte gástrico, então vai surgir naquele tecido linfóide associado à mucosa, né, o malte. É um linfoma indolente, né, do tecido linfóide associado a mucosas, o malte, acomete indivíduos ao redor dos 50 a 60 anos. Esses indivíduos geralmente têm uma gastrite crônica associada ao H. pylori, tá? Eles têm dor, desconforto epigástrico, náuseas, vômitos, perda ponderal. Na endoscopia pode ter uma lesão ulcerada, elevada e é feita a biópsia. Lembrando que a biópsia, nesses casos, tem que ser uma biópsia um pouco mais profunda do que o normal. Normalmente, quando é biópsia de gastrite, o endoscopista acaba pegando só a parte mais superficial da mucosa, né? Para a gente diagnosticar um linfoma malte gástrico, a gente precisa um pouco mais profunda, de uma biópsia que chega até lá na submucosa para a gente conseguir identificar o infiltrado de linfócitos. O que a gente vai ver na biópsia, a gente vê as glândulas gástricas, tá? Então as glândulas gástricas, e aqui em volta um monte de linfócito. Alguns linfócitos um pouco mais atípicos, maiores, mais hipercromáticos, tá? E a gente vê esses linfócitos proliferados, né, que fazem parte do linfoma malte, atacando as glândulas gástricas, tá? Então, isso daqui são linfócitos também atacando aqui as glândulas, o epitélio gástrico. Isso daqui é chamado de lesão linfoepitelial. O linfoma difuso de grandes células B é o linfoma mais comum, corresponde a 30% de todos os linfomas não Hodgkin. Tá? Ele é derivado de linfócitos B dos centros germinativos, que já tiveram contato antigênico, ou seja, dos centroblastos. Tá? Vocês lembram que os centroblastos são células maiores, né? Então são dessas células que essas células vão proliferar e originar o linfoma difuso de grandes células B. Ocorre nos pacientes nessa faixa etária aqui, 40 a 70 anos, mais em homens, e se apresenta como uma massa linfonodal de crescimento rápido, mais comum na região cervical ou no abdômen. Então o que a gente vai ver é uma infiltração por linfócitos bem atípicos, grandes, com núcleos grandes, tá? Nucleolos proeminentes, olha só, nucleolos bem visíveis, vocês conseguem enxergar, né? Então esses linfócitos aqui bem grandes e atípicos. E esses linfócitos vão ser positivos para CD19, CD20, CD79A, CD45, marcador de células B. O linfoma B primário do mediastino é uma variante do linfoma difuso de grandes células B. Tá? Eu gosto de trazer para vocês por quê? Porque é um linfoma comum em pacientes jovens, principalmente mulheres jovens, média de idade de 37 anos. E ele é derivado de linfócitos B do timo. Então lembra, lá no começo da aula eu falei para vocês que no timo, o timo é constituído principalmente por linfócitos T, basicamente por linfócitos T.
mas temos alguns raros linfócitos B. E esses raros linfócitos B podem originar o linfoma B primário do mediastino. Esse linfoma se apresenta com uma grande massa mediastinal, pode atingir grandes volumes, tá? É derivado do timo e tem sintomas compressivos, sintomas traqueais, pode dar sintomas respiratórios, síndrome da veia cava superior, se comprimir os vasos, né? Pode dar derrame pleural também. A gente vai ter também na histologia um infiltrado difuso de grandes células B, muito semelhante ao linfoma difuso de grandes células B. Linfoma de células do manto. Linfoma de células do manto então corresponde a 7% dos linfomas não Hodgkin e é derivado de linfócitos B virgens da zona do manto. Então basta vocês lembrarem de novo lá do começo da aula, né, a zona do manto fica ao redor lá do centro germinativo, né, constituído por linfócitos B virgens. Então o linfoma de células do manto vai ser originado desses linfócitos da zona do manto. Esses pacientes se apresentam com uma linfadenopatia generalizada, esplenomegalia, sintomas B, pode ter leucemização também, né, e ocorre mais nessa faixa etária, pico aqui aos 63 anos, mais em homens do que em mulheres. É um linfoma moderadamente agressivo, tá? Não é tão indolente, mas também não é dos mais agressivos, mas é moderadamente. E na histologia a gente vai ver uma infiltração do linfonodo com uma expansão da zona do manto. Então vamos ter, fica até difícil de ver, né? Aqui temos um resquício de centro germinativo com a zona do manto expandida. Aqui novamente, ó, um resquício aqui, uma zona do manto expandida. Aqui já nem dá para ver mais nada, parece que está toda uma coisa só, uma zona do manto totalmente expandida, tá? E o que a gente vai ver é isso e vai fazer a imunistoquímica e esses linfócitos vão ser positivos para marcadores de células B também, tá? E da ciclina D1 ou BCL1. O linfoma de Burkitt. O linfoma de Burkitt ele é mais comum em crianças. Né? Em crianças ele é o segundo mais comum, só perde para o linfoma linfoblástico. Ele é um linfoma raro em adultos e pode ocorrer em pacientes com HIV. Tá? Ele é originado de linfócitos B do centro germinativo, tem um comportamento altamente agressivo, crescimento rápido, mas como ele é agressivo, ele responde bem à quimioterapia. Tem três formas, a forma esporádica, a forma endêmica e a forma do HIV, do paciente com HIV. A forma esporádica ela é a forma mais comum, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, tá? É, atinge crianças de 11 anos, mais no sexo masculino, e se apresenta como uma doença extranodal, principalmente na região abdominal, acometendo o trato gastrointestinal, mas pode também acometer outros órgãos. Não se sabe se ele está associado ou não ao EBV, ainda é controverso. A forma endêmica, também chamada de forma africana, tá? Temos associação com EBV em 95% dos casos. Atinge crianças ao redor de 7 anos, mais comum em meninos também, e se apresenta como uma massa mandibular, uma massa na face, né, que pode se disseminar para outros órgãos, para medula óssea, sistema nervoso central, rins, gônadas. E os sintomas B não são tão comuns. E a forma do HIV positivo. O paciente com HIV é similar, se manifesta com uma forma similar à forma esporádica, mais linfadenopatia e sintomas B. E está associado com o vírus Epstein-Barr em 40% dos casos. Então, aqui a gente vê a forma endêmica, né, com uma massa na região mandibular. O que a gente vai ver é uma neoplasia que está se proliferando muito rápido e, ao mesmo tempo, tem muita apoptose, tem muitos corpos apoptóticos. E esses macrófagos, os macrófagos vão lá e fagocitam
essas células que entraram em apoptose, tá? Então, essas células aqui maiores são os macrófagos, com citoplasma mais amplo. São os macrófagos, e esses macrófagos eles vão estar em maior quantidade, fagocitando esses pequenos fragmentos aqui de células mortas, dando um aspecto chamado de aspecto em céu estrelado. Vocês veem aqui no fundo, ao fundo, um mar de linfócitos, então um mar de linfócitos neoplásicos, e esses macrófagos que lembram estrelas, né? Então, um céu estrelado. E os linfócitos neoplásicos vão ser positivos para CD19, CD20, 79A, CD10, CD21. Então, mais um linfoma de células B. Então, falando um pouco de linfomas T agora, a micose fungoide. A micose fungoide a gente já falou um pouco ano passado, quando a gente viu sobre as neoplasias da pele. Então, é um linfoma T cutâneo primário, indolente. Eu gosto de fazer perguntas sobre a micose fungoide, perguntar se é uma micose, se é causada por fungos, dermatófitos. Sempre tem alguém que marca que é um tipo de micose causada por fungos, mas não tem nada a ver. É um linfoma T. Tem esse nome por causa da apresentação clínica, que em determinado estágio pode ter lesões na pele que lembram cogumelos. Por isso que foi chamado de micose fungoide. Mas esse nome não tem nada a ver com o que é a doença mesmo. Então, é um linfoma derivado de linfomas T CD4 da derme. Atinge pacientes geralmente mais velhos, mas pode acometer pacientes mais jovens também, ao redor de 55 a 60 anos, um pouco mais em homens do que em mulheres. O estágio 1, o estágio pré-micótico ou estágio não infiltrado, é um a clínica é inespecífica, são máculas ou placas de dermatodescamativas, pruriginosas. Nesse estágio, o diagnóstico histopatológico ainda é bem difícil. Se você fizer uma biópsia, ela pode ser inespecífica. O estágio 2, também chamado de estágio de placas, aqui é estágio de PET, do inglês. P-A-T-C-H, PET. E aqui, estágio de placas. As placas são eritematosas, múltiplas, infiltradas e descamativas. Aqui a biópsia já pode revelar o linfoma. E aqui são os tumores, são lesões vegetantes já bem exuberantes. O que a gente vê na micose fungoide são linfócitos do linfoma, linfócitos proliferados, alguns com núcleo bem irregular, tá? Irregular, alguns lembrando até um cérebro, por isso que são chamados linfócitos de aspecto cerebriforme, que vão para a epiderme, ou seja, tem um epidermotropismo. Eles gostam de se acumular aqui na epiderme, tá? Formando pequenos ninhos chamados de microabscessos de Pautrier, que também é um nome errado, porque não são microabscessos, abscesso é de neutrófilo, então são aglomerados de Pautrier, que são chamados aglomerados de linfócitos neoplásicos de células T, que gostam de ficar na epiderme, epidermotropismo. O linfoma barra leucemia de células T do adulto, associado ao HTLV1. Ele é o pior linfoma, é considerado o pior linfoma de todos, tem o pior prognóstico dentre os linfomas não Hodgkin, mesmo com terapia, altamente agressivo, não tem resposta adequada à quimioterapia, é derivado de linfócitos T helper CD4 e a sobrevida é de cerca de 5 meses após o diagnóstico. E vamos ter infiltrados de linfócitos T, tá? Esses linfócitos são bem atípicos, tá? E se você fizer a imunistoquímica, você vai ver que eles são positivos para marcadores T, CD2, CD3, CD5, e vão ser negativos para marcadores de células B, como CD20, CD19, CD79A. O linfoma T ou NK angiocêntrico tipo nasal, também chamado de granuloma letal da linha média, antigamente, esse nome, granuloma letal da linha média. Hoje é chamado de linfoma T tipo nasal, linfoma T ou NK tipo nasal.
Ele é derivado de células natural killer, tá? Ou células T em transformação. Mais comum nesses, nessas regiões, na Ásia, América Central, América do Sul, está associado ao vírus Epstein-Barr, tá? Acomete mais adultos, sexo masculino, e aqui na região do septo nasal e seios paranasais. Vão ser lesões ulcerativas, necróticas e destrutivas no nariz, palato e pele. Temos muita necrose, são lesões muito necróticas. Por isso, muitas vezes, o diagnóstico é difícil, porque o otorrino ou o cirurgião vai lá e tira um pedacinho do tecido, só que esse pedacinho é totalmente necrótico e não permite o diagnóstico histopatológico. Por isso, muitas vezes, é um diagnóstico mais difícil, mesmo com imunistoquímica. Tá? Então, é importante que a amostra seja representativa do tumor e não apenas de necrose. Então, olha só, o linfoma TNK nasal, como o próprio nome diz, ele é angiocêntrico. Então, ele gosta de atacar os vasos. Vocês veem bastante linfócito atacando vasos, tá? Atacando vasos, tá? Linfócitos bem atípicos. Como ele gosta de atacar vasos, ele causa necrose. E esses linfócitos vão marcar para CD2, CD3, CD8, marcador de células T, tá? E perforina granzima, que são característicos de células natural killer. E agora vamos falar um pouco dos linfomas de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin foi descrito pela primeira vez pelo Thomas Hodgkin em 1832. Ele descreveu como uma patologia primária do tecido linfóide em pacientes que foram submetidos a autópsias, tá? E depois, esses pesquisadores aqui, o Sternberg e o Reed, eles descreveram uma célula gigante que era característica dessa doença, da doença de Hodgkin, e deram o nome de célula de Reed-Sternberg, tá? Essa célula de Reed-Sternberg a gente vai ver que é uma célula que lembra uma célula em olho de coruja, lembra um olho de coruja, o núcleo, tá? E antigamente não se sabia que tipo de célula que era essa. Seria um estiócito, alguma outra célula neoplásica, mas com o avanço da ciência, da imunistoquímica, da biologia molecular, foi verificado que essa célula de Reed-Sternberg é derivada de um linfócito B, do centro germinativo. Então, na verdade, o linfoma de Hodgkin seria um linfoma B, né? Mas ele tem características histológicas e clínicas específicas diferentes, então por isso ele é classificado de forma separada dos linfomas não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin possui dois picos, dos 20 aos 30 anos e dos 50 aos 60 anos. Tem alta chance de cura. Os pacientes se apresentam com uma adenomegalia, geralmente cervical, supraclavicular. Os linfonodos são móveis, elásticos, geralmente maiores que 1,5 centímetros, persistentes. Pode acometer adultos jovens. Né? Os sintomas B ocorrem em cerca de 35% dos casos. E essa dor ao ingerir bebida alcoólica, né, é relatada nos livros, embora não seja tão comum assim. Eu perguntei para um amigo que é hematologista, ele falou que ele se achava que não é algo tão comum assim de se encontrar nos pacientes com linfoma de Hodgkin. Mas é algo que se descreve nos livros, vocês vão ler e quem sabe pode cair na prova também. A célula de Reed-Sternberg. Então a célula de Reed-Sternberg ela é característica do linfoma de Hodgkin. O que é? É uma célula grande, com citoplasma abundante, eu vou mostrar para vocês, com núcleo bilobulado, nucleolo proeminente, que lembra olhos de coruja, tá? E em volta da célula de Reed-Sternberg a gente vai ter um pano de fundo constituído por linfócitos T, eosinófilos, plasmócitos, estiócitos e neutrófilos, tá? Então as células de Reed-Sternberg são as células neoplásicas e ao redor delas vamos ter células reacionais, tá? Linfócitos, eosinófilos, plasmócitos, neutrófilos. E caracteristicamente do linfoma de Hodgkin clássico, a gente tem que essas células de Reed-Sternberg são positivas para esses marcadores CD15 e CD30, exceto do linfoma de Hodgkin
com predominância linfocitária nodular, que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui uma célula de Reed-Sternberg, tá? Então, uma célula com núcleo bilobulado, nucleolos evidentes, lembrando olhos de coruja, tá? Olha aqui uma outra célula de Reed-Sternberg, e em volta temos vários tipos de células inflamatórias. Temos eosinófilos, tá? Plasmócitos, vamos ter outros linfócitos também. Então, o linfoma de Hodgkin ele é dividido em tipo clássico ou linfoma de Hodgkin com predominância linfocitária nodular. E o linfoma de Hodgkin clássico ele é CD15 e CD30 positivo. As células de Reed-Sternberg marcam para esses dois marcadores, CD15 e CD30. Já o linfoma com predominância linfocitária nodular, as células de Reed-Sternberg vão ser negativas para o CD15 e CD30 e vão ser positivas para o CD20 e CD45, tá? E enquanto o clássico é negativo para esses marcadores. Então é o contrário. Enquanto aqui é positivo para esses, aqui é negativo para eles. E vai ser positivo para isso daqui, enquanto aqui vai ser negativo. Tá? O linfoma de Hodgkin clássico ele pode ser dividido ainda em 4 tipos: esclerose nodular, celularidade mista, rico em linfócitos e depressão linfocitária. O linfoma de Hodgkin do tipo esclerose nodular é o tipo mais comum. Tá? Ele se apresenta com uma adenopatia cervical e ou mediastinal assintomática. O que é característico são feixes de colágeno, feixes fibróticos, escleróticos. Tá? Então, por isso, esclerose, porque tem essa fibrose, que é essa esclerose mesmo, né? Tá formando nódulos. Esclerose nodular. Então, linfoma de Hodgkin do tipo esclerose nodular. Tá? E o que a gente vê são células de Reed-Sternberg e um fundo com linfócitos, plasmócitos e eosinófilos. Tipo celularidade mista. É o segundo tipo mais comum, ocorre em adultos, sexo masculino, sintomas B são frequentes, acometimento abdominal é mais comum e está relacionado ao vírus Epstein-Barr. E esse tipo a gente vai ver mais, como o próprio nome diz, celularidade mista. Tá? Apesar do tipo esclerose nodular ter também linfócitos, eosinófilos, aqui na celularidade mista, aqui sim a gente vai ter muito mais. Linfócitos, eosinófilos, plasmócitos, podemos ser neutrófilos também, tá? Então temos a célula de Reed-Sternberg e o fundo cheio de variados tipos celulares. O tipo rico em linfócitos ele corresponde a 5% dos casos apenas e é o que tem melhor prognóstico. E o que a gente vai ver são inúmeros linfócitos de pequeno tamanho e são raras as células de Reed-Sternberg. Então aqui a célula de Reed-Sternberg, né? E uma proliferação de linfócitos pequenos, tá? Em volta. Então por isso rico em linfócitos. E o depressão linfocitária é o tipo menos comum e o que tem o pior prognóstico. É mais agressivo, tá? Vamos ter fibrose, vamos ter poucos linfócitos e numerosas células de Reed-Sternberg. Então vamos ter várias células de Reed-Sternberg, tá? Essas células grandes são todas células de Reed-Sternberg. Algumas não necessariamente têm núcleo bilobulado, tá? Mas são essas células grandes aqui. Vamos ter poucos linfócitos pequenos, tá? Então por isso tem um pior prognóstico. E, por último, o linfoma de Hodgkin com predominância linfocitária nodular. Ele é um linfoma de Hodgkin com bom prognóstico, mais comum na quarta década de vida, sexo masculino, acomete linfonodos cervicais, axilares. As células de Reed-Sternberg elas vão ter um aspecto típico, tanto que é que elas são chamadas de células em pipoca. Tá? E, ao contrário do linfoma de Hodgkin clássico, que é CD15 e CD30 positivos, aqui vai ser CD15 e CD30 negativos, e vai ser positivo para CD20 e CD45. Então vamos ver. Então, predominância linfocitária nodular. Vamos ter nódulos. E aqui a gente vai ver a célula
neoplásica, que é chamada de célula em pipoca. É uma célula de Riesenberg, mas também chamada de célula em pipoca, tá? Por causa desse aspecto aqui, o núcleo fica meio convoluto, né, lembrando uma pipoca. Então era isso que eu queria falar para vocês. É um assunto bastante complexo, tá? Isso aqui é só o básico, mas eu acho que por enquanto é o suficiente.